Olá, Metrópole. Olá, empreendedores. Olá, futuros empreendedores. Hoje vamos bater um papo com Rodrigo e Patrícia Lopes, irmãos que resolveram colocar o seu próprio negócio. Antes de começar, então, a conversar, bater esse papo com esses irmãos, vamos, então, falar um pouco da frase do dia. E a frase do dia diz o seguinte: a vida é mais emocionante quando se é ator e não espectador, quando se é piloto e não passageiro, pássaro e não paisagem, cavaleiro e não montaria. Dalai Lama. É sempre importante saber que você pode conduzir a sua vida da melhor forma que você quiser. E é sempre bom estar à frente de todos os processos. Busque, então, a realização dos seus sonhos. E aí, como é que tudo começou, Patrícia e Rodrigo? Lá em casa nós somos 3 irmãos, né? Eu sou o mais velho. Você é o mais velho? Patrícia, irmã do meio, e nós temos uma mais nova, que é Sheila. Uma mais nova. E são 3 irmãos. Meus pais nasceram no interior, minha mãe de Mossoró, meu pai de Curutu. E faziam o que seus pais? Meu pai era filho de fazendeiro, estudou sempre no interior e veio para a capital depois de muitos anos. Minha mãe sempre, minha avó trabalhava lá na escola de Mossoró, lecionava, tinha outros trabalhos lá e sempre estudou em Mossoró. Veio para Natal também para estudo, com objetivo de estudo, tanto meu pai como minha mãe, para tentar algo melhor em Natal, porque naquele período, naquela época, Natal era um polo de evolução, tanto em estudo como em trabalho. E todas as pessoas no interior, de uma certa forma, iriam ir para a capital, o sonho era ir para a capital para fazer sucesso, né? Exato. Então, assim, não era diferente para eles. Minha avó veio em busca disso. Eles tiveram uma infância muito difícil, tanto meu pai como minha mãe. A fazenda do meu avô não era algo que trouxesse tanto retorno, que ainda não é algo que traz retorno para muitos empresários, muitos fazendeiros. E tanto minha avó, que também teve um início muito difícil e trabalhou muito para ter o que tem. Então, assim, a vinda para Natal foi uma mudança drástica na vida deles, mas que trouxe muitos benefícios. Tanto profissionalmente, como minha mãe hoje tem um futuro brilhante, é uma grande empresária também, como para meu pai, que evoluiu muito nessa vinda para Natal. E aí eles fazem o quê? Hoje eles fazem o quê? Minha mãe, ela veio, estudou na Universidade Federal, nutrição. Acabou que nesse meio tempo ela nunca exerceu, porque acabou que ela é funcionária pública, mas acabou que a vida profissional dela foi tomando um outro rumo e ela passou a trabalhar numa empresa que tinha sede, era no Rio de Janeiro. Hoje a empresa não existe mais, mas tinha mais de 40 anos no mercado, e foi essa empresa que fez com que ela crescesse muito na área dela, que na verdade ela era gestora aqui em Natal. Sim. Ela era nutricionista, mas não exercia, porque aqui o trabalho dela era uma empresa que fazia trabalho de prestação de serviço para as prefeituras, planejamento familiar na área de saúde sexual e reprodutiva. Então ela trabalhou muitos anos, acho que foram mais de 16 anos. Hoje ela não está mais nessa empresa, inclusive ela está na nova empresa dela, que está prestando o mesmo serviço que a antiga empresa prestava, porém ela com 2 sócios, e a empresa sendo constituída por eles, que tinham todo um know-how já da outra empresa. Então criaram a nova empresa. Criaram e está dando super certo. Um dos detalhes da vida da minha mãe é que, assim, o fato dela ter se formado em nutrição, ela, durante esse período de faculdade, prestou muitos serviços à comunidade. Ela trabalhou na FEBEM, ela trabalhou em outros órgãos, tanto por incentivo da universidade como dela, pessoal, de buscar ajudar as pessoas. Então, nesse trâmite de trabalho, ela adotou, hoje, que é meu tio, um menino que tinha na FEBEM, que tinha muita dificuldade, foi abandonado pela família por ter deficiência. Deficiência física, e ele tinha hidrocefalia. Então, ela adotou essa criança para minha avó cuidar. Apesar das dificuldades da época, que minha mãe e minha avó não tinham muitas condições. Mas sempre a preocupação do outro, né? Então, assim, ela abraçou ele de uma forma carinhosa e de coração, que apesar da dificuldade de não ter condições de cuidar de mais uma pessoa, ela trouxe para casa e conseguiram criar, e com muita dificuldade, porque ele tinha um problema mental, de hidrocefalia, e que só existia um dispositivo na época que poderia salvar a vida dele. Ele conseguiu esse dispositivo através de um médico que abraçou a causa também. E que hoje ele tem mais de 30 anos. Não davam que ele ia viver nem 10 anos, hoje ele já tem quase 40. Então ele está muito bem, hoje o meu tio mora com a gente, então assim, ele foi um elo para minha mãe muito importante. Isso. E que nessa trajetória de crescimento dela, ela sempre foi uma pessoa que buscou sempre a honestidade, sempre ajudar as pessoas de forma
confiar. Assim, eu acho que uma pessoa que gosta de confiar nas pessoas e trazer elas para perto faz com que as coisas caminhem bem. Não só quando a gente pensa no futuro, mas pessoas boas trazem energias positivas. Aí eu pergunto a vocês, Rodrigo e Patrícia, do pai e da mãe, quem foi o mais empreendedor? Quem é que tem mais uma ação empreendedora que a gente possa dizer que seja um exemplo para vocês? Na verdade, sempre foi nossa mãe. Ela é uma fonte de inspiração. Ela, tanto por ela ser do interior, como a gente tinha falado, ela recebeu há uns 3 anos, 4 anos atrás, um título na Câmara aqui de cidadã natalense. Por vários projetos que ela desenvolveu na antiga empresa, de ação social, de trabalho com a comunidade. Então, realmente, como o Rodrigo ia falar, ela é uma fonte de inspiração para a gente. Então, vocês foram criados exatamente ela como essa grande fonte empreendedora de ação. E como é que foi isso na vida de vocês, né? Na adolescência, né? Na juventude, como é que foi isso aí? Assim, tanto Patrícia como eu tivemos a confiança grande dela para galgar nosso futuro. Então, assim, Patrícia sempre buscou conhecimento no exterior, conhecimento em outras áreas para estar crescendo, e minha mãe foi uma grande incentivadora disso. Patrícia viajou, morou fora há muito tempo, viajou em 2 oportunidades para fora, e também minha mãe foi uma grande patrocinadora e investidora nesse futuro dela. Vendo esse elo de crescimento, que ela vai poder contar um pouco mais sobre isso, eu também busquei me inspirar nela como administradora. E como ela nunca foi nutricionista, mas administradora de empresas, eu busquei fazer o curso de administração, né, para poder tentar me espelhar um pouco nisso, que eu vi ela como uma pessoa altamente inteligente, planejadora, articuladora, e eu me via nesse formato. Então, ambos acabaram se espelhando um pouco nela nesse objetivo de buscar melhorias, de buscar crescimento pessoal, buscar crescimento profissional, e realmente ela foi um grande motivador. E aí, como é que tem sido essas experiências? Patrícia, por exemplo, nessas viagens para o exterior, o que é que você foi fazendo, vendo no mundo que foi lhe inspirando? Não, eu sempre tive grandes sonhos na época de colégio, de viajar, de conhecer outros países, e conhecer outras culturas. Isso me apaixonava. E quando eu saí do colégio, fui fazer uma faculdade, tinha vontade de fazer faculdade de Relações Internacionais. E na época não tinha. Então, por opção, por ter vontade de fazer Instituto Rio Branco, eu fui para Direito. No meio do meu curso de Direito, eu abri o Relações Internacionais e eu disse, não, o meu curso não é Direito, o meu curso é Relações Internacionais. No entanto, no desenvolver, eu tive a oportunidade de fazer dois intercâmbios que foram coisas que me agregaram muito, foram experiências de vida que eu vou levar para o resto da minha vida, não tenho a menor dúvida. E no curso de Relações Internacionais eu aprendi tanta coisa que quando eu cheguei no final do curso, eu já tinha mudado o rumo da minha perspectiva de vida. Na verdade, antes era o Instituto Rio Branco, era talvez uma parte da diplomacia privada, ou não. Mas quando eu cheguei já para o final do curso, eu vi que minha área não era essa, minha área era comercial. E eu tinha muita vontade, tanto minha primeira experiência de emprego foi ser vendedora. E foi, na verdade, buscando uma maneira de independência. Eu queria ser independente, tinha essa coisa de querer ter meu emprego. Apesar de que foi uma boa experiência, acho que foi muito válido, inclusive pelo momento que eu estou vivendo agora, foi muito válido. E quando eu terminei o curso, fiz minha monografia até voltar para o estudo de caso de uma empresa. Foi da vez que eu me apaixonei pela área do varejo. Eu vou pedir um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de Rodrigo. Vamos dar um pequeno intervalo comercial e logo retornaremos com essa história. Você que está nos assistindo, não esqueça, o Momento Empreendedor está aberto sempre para você. Aí hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Estamos de volta ao Momento Empreendedor e hoje conversando com o Rodrigo.